Áudio 20 do livro A Senda do Calvário, de Roy Rash. Capítulo 10. Afirmando a nossa inocência. Estamos todos tão acostumados a condenar a atitude arrogante do fariseu na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, do 9 ao 14, que nos é difícil acreditar que a sua história se aplica a cada um de nós, o que vem mostrar como semelhantes a ele nós somos. Certa professora de escola dominical nunca se aproximou tanto do fariseu como quando terminou a lição sobre aquela parábola com essas palavras. E agora, crianças, podemos agradecer a Deus porque não somos como este fariseu. Estamos em perigo de assumir a atitude do fariseu, principalmente quando Deus está querendo nos humilhar aos pés da cruz e mostrar-nos os pecados do nosso coração que estão impedindo o avivamento pessoal. Como Deus vê o nosso coração. Não podemos compreender o verdadeiro erro da atitude do fariseu, nem o nosso, a não ser que o vejamos à luz do que Deus diz a respeito do coração humano. Jesus Cristo disse, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, do 21 ao 22. O mesmo quadro sombrio do coração humano nos é apresentado por Paulo em sua carta aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Gálatas 5, 19 a 21. Que quadro doloroso! Jeremias acrescenta o mesmo testemunho. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Este, então, é o quadro do coração humano como visto por Deus. É o quadro do eu decaído, do velho homem, Efésios 4, 22, como as Escrituras o chamam, seja no incrédulo, seja no cristão mais fervoroso. É difícil de crer que essas coisas possam provir do coração de ministros, evangelistas e obreiros cristãos, mas é verdade. O fato é que a única coisa bela no cristão é Jesus Cristo. Deus quer que reconheçamos esse fato como verdadeiro em nossa experiência, de modo que num quebrantamento sincero e em desespero íntimo, permitamos que Jesus Cristo seja a nossa justiça, a nossa santidade, nosso tudo. Nisso reside a vitória. Fazendo Deus mentiroso. Diante da descrição que Deus faz do coração humano, podemos agora ver o que foi que o fariseu fez ao dizer: Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele realmente declarou sua inocência exatamente nas coisas que Deus disse existirem em cada coração. Na verdade, ele estava dizendo: essas coisas são, sem dúvida, verdadeiras a respeito de outros homens. Este publicano agora mesmo as está confessando. Mas, Senhor, eu não sou culpado delas. E assim, estava fazendo Deus mentiroso, porque se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. 1 João 1,10, porque ele diz que temos pecado. Entretanto, tenho certeza de que ele era absolutamente sincero no que dizia. Queria realmente ser inocente daquelas coisas. Na verdade, ele estava atribuindo a Deus sua inocência imaginária ao dizer: graças te dou. A palavra de Deus, porém, ainda o condenava, mas ele simplesmente não percebia. Se o publicano bateu no peito e confessou seu pecado, não é porque pecava mais que o fariseu. É tão somente porque viu aquilo que Deus diz ser a triste realidade a seu respeito e o fariseu não. O fariseu ainda pensava que a ausência de certos pecados externos é tudo que Deus exige.
Ainda não entendera que Deus olha não para a aparência externa, mas para o coração. 1 Samuel 16:7. E considera o olhar cobiçoso como igual ao adultério. Mateus 5, 27 e 28. A atitude de ressentimento e ódio como igual ao homicídio. 1 João 3,15. A inveja como o próprio roubo. E as insignificantes arbitrariedades no lar, tão más como as transações gananciosas no negócio. Quantas vezes temos também afirmado nossa inocência quando Deus deu convicção a outros e quando era desejo dele trazer-nos convicção também. Na verdade, dizemos, essas coisas podem ser verdadeiras em outros, mas não em mim. E podemos ter dito isto com muita sinceridade. Talvez tenhamos desprezado outras pessoas que se humilharam e fizeram confissões com o propósito de endireitar sua vida. Ou pode ser que tenhamos realmente nos alegrado por elas terem sido abençoadas. Mas, o que quer que seja, não nos parece que haja alguma coisa em nossa vida para nos levar ao quebrantamento. Amados, se nos sentimos inocentes, sem ter do que nos quebrantar, isso não quer dizer que estas coisas não estejam lá, e sim que não conseguimos vê-las. Temos vivido num ambiente de ilusão a respeito de nós mesmos. Deus tem de ser verdadeiro em tudo o que diz sobre nós. De uma forma ou de outra, Ele vê estas coisas operando em nós, a menos que as tenhamos reconhecido e permitido que Deus cuide delas. Egoísmo inconsciente, orgulho e presunção, inveja, ressentimento e impaciência, reserva, medo e timidez, desonestidade e fraude, impureza e lascívia. Se não é uma coisa, é outra. Mas estamos cegos a tudo isso. Talvez estejamos tão ocupados com a ofensa que o outro nos fez que não percebemos que estamos pecando contra Cristo por não estarmos dispostos a aceitá-la com mansidão e humildade. Vendo tão claramente como a outra pessoa deseja que sua vontade prevaleça, ficamos cegos ao fato de que queremos que a nossa prevaleça igualmente. Contudo, sabemos que falta algo à nossa vida. De algum modo, não estamos em comunhão vital com Deus. Falta-nos vigor espiritual. Nosso serviço não dá evidência do sobrenatural. O pecado inconsciente é igualmente pecado aos olhos de Deus e nos separa dele. O pecado em questão pode ser uma coisa pequenina que Deus nos mostrará prontamente, se tão somente pedirmos a Ele. Ainda há outro erro em que incidimos quando não estamos prontos a reconhecer a verdade do que Deus diz a respeito do coração humano. Não somente afirmamos nossa própria inocência, mas muitas vezes afirmamos a inocência dos nossos queridos. Não gostamos de vê-los sendo convencidos e humilhados e nos apressamos a defendê-los. Não queremos que eles confessem nada. Não só estamos vivendo num ambiente de ilusão quanto a nós mesmos, mas a respeito deles também, e não queremos vê-lo desfeito. Mas só os estamos defendendo contra Deus, fazendo Deus mentiroso quando os defendemos, como fazemos em nossa própria defesa e impedindo-os de receberem a bênção, como nós também deixamos de recebê-la. Só uma fome profunda de verdadeira comunhão com Deus nos disporá a clamar a Ele por sua luz reveladora e a obedecer-lhe quando nos for concedida.